O milagre da fé inabalável. Em um pequeno vilarejo, no meio de uma vasta planície, morava uma jovem chamada Maria. Ela não era uma mulher de grande riqueza, nem ocupava uma posição de destaque na comunidade, mas sua vida estava marcada por uma fé profunda e inabalável em Deus. Maria vivia com sua família em uma casinha simples de barro, mas sempre tinha um sorriso no rosto e um coração cheio de esperança, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor não eram favoráveis. Maria foi ensinada, desde pequena, sobre a importância da fé em Deus. Seus pais sempre a levaram à igreja, onde aprendia sobre os feitos milagrosos do Senhor e a confiança que devemos ter em sua soberania. Maria cresceu em meio a histórias de perseverança, de homens e mulheres que confiaram em Deus em momentos difíceis e viram suas promessas se cumprirem. Mas ela nunca imaginou que um dia teria que passar por uma provação tão grande como a que o vilarejo enfrentaria. Era uma manhã quente de verão e o vilarejo estava começando a sentir os efeitos de uma seca severa. O solo, que antes era fértil e produtivo, agora estava rachado e ressecado. As árvores perderam suas folhas, e a água das fontes secou. O céu parecia ter sido encoberto por uma nuvem de desespero, e o sol ardente parecia refletir a angústia de todos. O vilarejo dependia da agricultura para sua sobrevivência, mas, sem água, as plantações começaram a murchar, e a colheita estava comprometida. As notícias se espalharam rapidamente. A seca estava afetando toda a região e ninguém sabia quando a chuva voltaria. Os moradores começaram a se desesperar, questionando se Deus ainda se importava com eles. Alguns, desiludidos, abandonaram a fé e começaram a buscar soluções em lugares que não traziam esperança verdadeira. Maria, no entanto, não se deixou abalar. Mesmo vendo o sofrimento ao seu redor, ela sabia que Deus tinha o controle sobre todas as coisas. Ela lembrou-se das promessas da palavra de Deus e dos momentos de aflição em que ele sempre havia respondido aos seus filhos. Com a coragem que só uma fé verdadeira pode gerar, ela decidiu que não ia se render ao medo, mas iria orar. Naquela noite, depois de cuidar de sua família, Maria se retirou para o quintal de sua casa. Olhou para o céu, que estava limpo, sem uma única nuvem à vista. O silêncio da terra seca a envolvia, mas dentro de seu coração uma certeza firme estava crescendo. Ela sabia que mesmo quando parecia não haver mais esperança, Deus poderia fazer o impossível. Com as mãos levantadas ao céu, ela começou a orar em voz alta, sem se importar com quem estivesse ouvindo. Sua oração foi simples, mas cheia de fé. Senhor, Tu és o Deus que tudo pode. Tu tens o poder sobre o céu e a terra, sobre as águas e sobre a seca. Sei que Tu podes enviar a chuva. Eu clamo por Ti, Senhor, para que a Tua misericórdia se derrame sobre nós. Que a Tua vontade seja feita, mas eu confio que o Senhor nunca nos abandona. Maria não orou por horas, mas a sinceridade e intensidade de sua oração tocou o coração de Deus. Ela sabia que quando oramos com fé verdadeira, Deus ouve nossas palavras e age em seu tempo perfeito. Após terminar sua oração, Maria sentiu paz em seu coração, como se Deus tivesse respondido de alguma maneira. Mesmo sem a chuva imediatamente visível, ela acreditava que Deus já estava no controle da situação. Na manhã seguinte, o sol brilhou mais forte e o calor parecia insuportável. Maria, porém, não perdeu a esperança. Ela continuou a orar diariamente e encorajou outros moradores a fazerem o mesmo. Alguns a ridicularizavam, dizendo que não havia mais sentido em esperar por algo tão impossível. Mas Maria, com sua fé firme, insistia. Deus pode todas as coisas. Ele nunca nos abandona. Passaram-se alguns dias e a situação no vilarejo se tornava mais desesperadora. As crianças estavam com sede, os animais morriam pela falta de água e muitos moradores começaram a se desesperar ainda mais.
Mas Maria, com seu espírito sereno, ainda acreditava. Ela olhava para o céu e sabia que, apesar de tudo, a chuva viria. E então, uma tarde, algo surpreendente aconteceu. O vento, que antes estava calmo, começou a soprar mais forte. O céu, antes claro, começou a se cobrir com nuvens escuras e densas. O som de trovões distante fez o coração dos moradores acelerar. Alguns estavam apreensivos, mas Maria sorriu. Ela sabia que era o momento que ela havia aguardado. Senhor, tu és fiel, disse Maria em voz baixa, olhando para o céu. Eu confio em ti. E em questão de minutos, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Uma chuva suave, mas constante, que foi se intensificando. O povo do vilarejo, que antes estava com o coração pesado, agora estava maravilhado. A chuva veio em abundância, molhando a terra seca, enchendo os rios e trazendo vida novamente às colheitas. As árvores começaram a brotar, os animais voltaram a se alimentar, e a água dos poços começou a se reabastecer. Os moradores, que antes estavam desanimados, agora se reuniam nas ruas, louvando a Deus. A vida estava retornando ao vilarejo e todos sabiam que não era apenas uma coincidência. Era um milagre de Deus, um milagre que aconteceu porque uma mulher, com uma fé inabalável, clamou ao Senhor com confiança. Maria, no entanto, não se vangloriava. Ela sabia que o milagre não era sobre ela, mas sobre a fidelidade de Deus. Ela olhou para o céu, agradeceu a Deus por sua bondade e misericórdia e disse: Senhor, tu és o Deus que faz o impossível acontecer, que o teu nome seja glorificado. A história de Maria se espalhou por toda a região, não como a história de uma simples mulher que pediu chuva, mas como um testemunho poderoso de que quando colocamos nossa fé em Deus e clamamos com um coração puro, Ele responde. E, acima de tudo, Ele é fiel às suas promessas. Versículo inspirador. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Esta história é um lembrete de que mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está conosco. Quando confiamos nele, ele pode transformar as situações mais desesperadoras e nos levar a viver milagres que testificam sua grandeza. A fé de Maria foi um exemplo para todos, mostrando que com Deus não há impossível.